Estamos recebendo o prefeito de Itaquaquecetuba, doutor Eduardo Boigues, delegado. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Edu. Prazer aí estar falando pela primeira vez aqui, né? Verdade. Novo formato, uma satisfação muito grande falar para os nossos ouvintes. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo e nos acompanhando aí também através da internet. Perfeito. Prefeito, o senhor falando que veio lá de Itaquá para cá, pegou um pouco de trânsito aí no caminho, né? É, na entrada aqui de Mogi, bem Só na na descida entrada. da serra ali, só na entrada. Resto tá normal. Normal. Tá bom. 8 horas 3 minutos, vamos falar um pouquinho sobre os 100 dias de gestão em 2025, Itaquaquecetuba, mas eu vou começar lá atrás, em janeiro, que a gente teve problemas com as chuvas, com as enchentes, nas redes sociais a gente percebeu toda a movimentação da Prefeitura de Itaquá, inclusive. O senhor colocou a mão na massa, foi lá ajudar pessoalmente as pessoas que estavam sendo afetadas pela chuva. Explica pra gente como que foi aquela situação, prefeito. Todo começo de ano pra gente é muito difícil, janeiro, fevereiro e março, que são os meses das chuvas. A gente tem um problema crônico, uma quantidade de moradia muito próxima dos rios, né? O rio, não só o rio Tietê, mas como a Una, o Caputere e outros afluentes também cortam a cidade de Itaquaquecetuba, e com a proximidade do morador próximo do rio, assim que ele sobe, acaba invadindo as casas, os bairros, e a gente não consegue hoje sozinho, a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba sozinha, resolver esse problema. A gente precisa do governo do estado, né? A gente precisa fazer com que esse desassoreamento realmente continue, seja contínuo, como está sendo feito, agora não só no lote 3, mas também o 4, que vai até a barragem da Penha, isso para que a gente possa ter uma fluidez maior do leito carroçável, né? E quando se junta todos os outros rios, e mais com o que cai em Itaquaquecetuba, a gente vira uma grande lagoa, estufa demais, porque essa água não corre. Sim. O desassoreamento vai ajudar demais, mas também a gente precisa de um programa ali, de um piscinão, ou a implantação de polders, para que a gente possa proteger a nossa sociedade, os moradores, desses alagamentos. Quer dizer, é um problema de longa data. Há anos, a gente desde que Itaquaquecetuba se constituiu. Muito tempo, que não envolve só Itaquá, envolve as cidades da região com a vazão do rio. Porque o investimento é muito alto. A cidade hoje, a gente é uma das piores arrecadações para o tamanho da sua população do estado de São Paulo e do Brasil. Então isso faz com que a gente tenha pouco poder de investimento, né? Na verdade, a gente vende almoço para comer a janta, a gente brinca com essa expressão. Itaquaquecetuba hoje devia estar arrecadando mais ou menos próximo de 2 bi, no mínimo 2 bilhões. Como Mogi das Cruzes é 2,7, Suzano é 1,600, Arujá é mais de 500 milhões, mas tudo 5 vezes mais que o tamanho da sua população. Itaquaquecetuba hoje tem quase 500 mil habitantes, 450 mais ou menos, e aí a gente tem a casa de 1 bi, 1 bi 200, é muito pouco. Nós tínhamos que estar na casa de 2 para realmente fazer a cidade mais diferente do que ela está sendo hoje. Perfeito, mas para esse ano aí temos a ajuda do governo do estado? Esperamos. O que foi prometido aí? A gente faz reunião, a gente precisa que realmente essas reuniões, essa teoria saia da prática, né, vá para a prática, para que o morador possa ter uma prestação de serviço de qualidade, para que a gente realmente possa atender as suas necessidades. Não adianta a gente só fazer reuniões, né? Exatamente. É como a gente faz hoje a pauta da regionalização do sistema CROSS, das vagas para que a gente possa ter consultas, especialidades médicas, exames, tudo dentro da nossa própria região para os nossos pacientes. Ou seja, Mogi não precisa levar lá para Franco da Rocha, Itaquaquecetuba não precisa ir para Carapicuíba. Nós temos 7 hospitais de referência, de referências do estado aqui do governo do estado da nossa região. Se as vagas todas ficassem para a nossa região, a nossa comunidade aqui, a nossa população seria muito mais rapidamente atendida e aqui gastando menos ainda com o transporte que a gente gasta diariamente para ir do outro lado da Grande São Paulo. Perfeito. O prefeito Eduardo Boigues, que também é presidente do Condemate, daqui a pouco a gente vai falar sobre as pautas regionais aqui da região que envolvem o Condemate e todas essas ações. Mas Prefeitura de Itaquaquecetuba, 100 dias aí, 3 meses de mandato em 2025. A gente pode começar por que pasta? Qual pasta que foi assim o destaque desses 100 dias? Saúde. 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 Saúde, a gente ficou muito deficitário os 4 primeiros anos, por mais investimentos que nós fizemos e muito mais do que as gestões anteriores. Nós pegamos o começo de ano de Covid, né? Abrimos o hospital de campanha, abrimos a central da Covid também na João Wagnotti. Aí depois nós transformamos em pediatria 24 horas, nunca a cidade teve uma pediatria. Inauguramos 3 novos postos de saúde, vamos para o 4º agora, já o mês que vem, que é no Jardim Tropical. Estamos reformando todos os outros postos, que não tinha adequação, humanização, não tinha qualidade nenhuma para receber os nossos pacientes. Onde foram os 3 inaugurados? Nós inauguramos no Marengo Alto, Alto, no Pequeno Coração e também no bairro do Fortuna. Perfeito. E agora nós vamos para o Jardim Tropical. E reformamos o Jardim Miraí,
Jardim do Carmo, Jardim Caiubi. Estamos terminando agora o Recanto Mônica, o UBS do Centro, todas em condições. E agora com mais uma parceria com o deputado aí, o Mário Palumbo, ele ficou de nos enviar mais 3 milhões, que a gente vai começar a reforma também agora, não só do Zélia, mas mais 3 que ele vai mandar para a gente fazer também o Jardim Nápoles. São todas obras inacabadas de 2 gestões anteriores a nossa. Quer dizer, um investimento grande, né, prefeito? Quanto que total aí desse pacote? Eu não faço nem ideia. Mas somar tudo aí por unidade, se a gente põe de 2 a 3 milhões em cada unidade, poxa, então a gente está falando mais de 30 milhões. Abrimos também agora, lançamos o Agiliza SUS, o novo programa da área da saúde. Nós vamos atender na primeira fase 3 mil pacientes que estão aguardando em um sistema represado, né? A realização de consultas, exames e também algumas cirurgias oftalmológicas de baixa complexidade, como nós estamos fazendo o mutirão da catarata vascular, tudo que está acontecendo agora em Itaquá. E com esse Agiliza SUS nós vamos atender até o final do ano 50 mil pessoas que estavam aguardando a realização desses exames e a consultas com especialidades médicas, que é do governo do estado, não é do município. Isso que eu ia perguntar, como que está a assistência da Secretaria de Saúde do governo do estado em relação a Itaquá? Nesse processo todo está ajudando no que pode, está auxiliando? Por enquanto nada, cara. Nada? Nada, por enquanto bem difícil. Que falta... Bem difícil a relação com o Eleusis. A gente está tentando. Nosso maior sonho também é ter junto ao Estado um ambulatório médico de especialidade, um AMI. Como tem aqui em Mogi das Cruzes, como tem também em Suzano. A única cidade grande que não tem em toda a região é Itaquaquecetuba. Das 20 maiores cidades. Como que o AMI poderia auxiliar nesse processo, nesse contexto? Porque quando o paciente hoje, você entra numa rede social, o cara fala, nunca tem médico. Na verdade, o que... Hoje o município ele é obrigado, e ele não pode fazer mais nada que isso, porque senão está tendo também um desvio de finalidade, é contratar 3 tipos de médicos nas UBSs. O pediatra, o ginecologista e o clínico. Quais as outras demais especialidades? Ortopedia, neurologista, cardiologista, reumatologista, todas as outras especialidades é do governo do estado. Nós não podemos fazer a contratação desses médicos, porque a obrigação é do estado. Então, como também é do governo federal, por exemplo, quando voltou com os mais médicos, nos fornecerem médicos para as unidades de saúde da família. A estratégia da família não só atende na unidade, mas faz aquela visita residencial e domiciliar com as agentes comunitárias de saúde. Então, quando faltou, por exemplo, no governo Bolsonaro, ele tirou os mais médicos, faltava médicos nas USFs. Aí o povo olha, aponta e fala, nunca tem médico, prefeito. Não é culpa nossa, porque os médicos das USFs são do governo, total do governo federal. E as demais especialidades médicas de quem? Do governo do estado. Quando eles não nos atendem, a responsabilidade cai para quem? A culpa? Município. O prefeito, sempre é nossa prefeitura. Mas a população não tem essa noção, essa informação, e acaba sobrando a nós essa responsabilidade. Quer dizer, tem que ter o equilíbrio. Todo mundo tem que se ajudar. Olha, eu não estou aqui defendendo pauta nenhuma, mas quando você olha o slogan, ouvia o slogan menos Brasília e mais Brasil, é porque a descentralização do Pacto Federativo tem que acontecer o quanto antes. O que é isso? O governo, os recursos estão tudo na União, no governo federal. Os problemas estão onde? Nos municípios. Que é outra questão antiga, e né? Aí, o repasse feito fica e o retorno. Uma turma, o parlamento aqui, você só consegue alguma coisa se um deputado intermediar. Poxa, peraí. Nós temos 70 deputados federais em todo o estado de São Paulo, ok? Nós temos 645 municípios. Você acha que esses 70 conseguem dialogar com 645 municípios? Resolver o problema da grande maioria de todos os municípios? Então fica uma dificuldade muito grande, a gente tem que às vezes se humilhar para a gente ter algum tipo de investimento. Então essa descentralização precisa ocorrer o quanto antes, mas eu volto a falar, política, eles vão deixar? Vão querer? Lógico que não, eles querem manter o feudo lá para eles terem o controle de tudo. Tem uma questão aí que envolve todas as cidades, que é a questão de destinação de vagas por meio do CROSP. Quer dizer, essa regionalização que a gente luta. A regionalização. Ou seja, paciente de Mogi é atendido onde? Na região de Mogi. Paciente de Itaquaquecetuba, na nossa região do Alto Tietê. E a região de Franco da Rocha, Carapicuíba, vai para o lado de lá. Cada um atendendo com seus hospitais de referência, eu não tenho dúvida que vai sobrar mais vagas para a nossa região. E a gente vai atender o nosso município mais rapidamente. Tem que sair do papel. Tem que sair do papel quanto antes. Perfeito. Outra pasta de destaque nesses 100 dias, prefeito? Olha, educação. Educação. O que temos aí na educação? Nós entregamos uma escola novinha, Oswaldo Paulino, em homenagem a um grande amigo nosso que faleceu, né? Marido de uma supervisora nossa, da Daniela, professora Daniela. E não só a Oswaldo Paulino, entregamos a Isabelle também em parceria com a Júlio Simões, uma escola de 2,5 milhões, que é a Júlio Simões que custeou lá em contrapartida ao empreendimento que eles pretendem fazer agora no município, fizeram a doação para a nossa cidade. A Oswaldo Paulino nós entregamos
uma escola para 450 estudantes de pré-escola de 4 a 6 anos de idade, com investimentos de mais de 10 milhões, recurso fonte própria nossa. A prefeitura, isso. Então, Prefeitura. não tem nada a ver com... E mais 3 que nós reinauguramos em outro lugar, completamente adaptada, acessível, climatizada, para que a gente possa ter investimentos maiores com os nossos estudantes. Material escolar uniforme vem aí agora, atrasou um pouquinho a licitação, infelizmente, tinha que ter entregue no começo do ano, eu reconheço. Parece que várias cidades tiveram atraso aí com o material. Foi difícil, uniforme, porque quando a lei nova de licitações o ano passado entrou em vigor, muita gente, muito setor de compras na parte jurídica patinou demais, porque foram muitas novidades. Então tivemos um período de adaptação, de qualificação dos nossos servidores para trabalhar com a nossa nova lei. E isso acabou fazendo com que algumas licitações, algumas compras, algumas aquisições e contratos de prestações de serviços atrasassem com essa nova lei, mas aí mês que vem está sendo tudo entregue. Perfeito. Prefeito, um dos carros-chefes aí da gestão é a segurança, como sempre, né? Itaquá, você tem ali as duas mãos em cima da segurança, divulga as ações, explica pra gente como é que tá. A nossa Polícia Municipal, que a gente chama, né, que o Flávio Dino agora, o Supremo Tribunal Federal... Barrou de novo. Barrou, infelizmente, mas é questão de tempo, viu? Você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, é uma situação que já foi. Ou seja, como assim? Hoje, todo guarda civil municipal tem poder de polícia. Poder de polícia é você poder fazer policiamento, andar devidamente armado, proceder a verificação de denúncias, averiguar se elas realmente estão acontecendo. Por exemplo, numa fundada suspeita, você olha para um indivíduo e você vê que o modo de comportamento dele meio que causou estranheza. Você tem o direito hoje, o guarda civil, de abordar, de revistar. Tem o direito também de fazer uma revista veicular, procurar coisas no carro do indivíduo. Tem direito de efetuar prisões em flagrante, ou seja, pode trabalhar tranquilamente como verdadeiro policial. E aí a nossa dúvida é, se pode o mais, que é fazer policiamento, por que não pode ser chamado de polícia? Concorda? Quem faz policiamento é somente os policiais. Então isso ficou dúbio. Mas enfim, é uma interpretação taxativa, estritamente legal, que ele levou em consideração, não está na Constituição a nomenclatura, então precisa ser mudado. Agora no programa Pena Justa do governo federal, vai uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, para mudar a nomenclatura e aí traz mais credibilidade. Quando eu falo credibilidade, antigamente o guarda civil prendia um criminoso, ele era solto e quem era processado era o próprio guarda civil. Era uma inversão muito grande de valores. Então essa questão jurídica foi superada, agora a questão de nomenclatura traz credibilidade perante a sociedade, que acredita ainda, por exemplo, um abordado, quando você de repente sai daqui e um guarda civil te abordar, você olha para ele e fala, mas o que você está fazendo? Você tem que cuidar de patrimônio público, amigo. Você não é polícia. Então, essa situação constrange, traz problemas de relacionamento, traz problemas de querer fazer com que alguns indivíduos venham para cima dos guardas civis. Então, essa nomenclatura, quanto antes mudar, isso traz mais credibilidade e segurança a todos. Agora, um ponto citado aí pelo Dino, inclusive, como justificativa, é a questão de que pode se expandir para outras áreas. Outros setores vão querer mudar nomenclaturas, e daí tem questão de direitos, de benefícios, enfim, é um contexto geral. Não, a gente respeita uma questão, uma interpretação estritamente, né? É propriamente legal, apenas ela é taxativa. Olha, ninguém pode interpretar segundo a Constituição, diferente da Constituição Federal. Ok. Mas o que a gente pede é que essa proposta passe o quanto antes para poder acabar com esse celeuma e todo mundo trabalhar em paz. Quem que ganha com isso? Os guardas civis, que vão estar assegurados, juridicamente tranquilos, e a sociedade, que vai ter mais uma força de segurança, mais uma instituição trabalhando por nós. Porque a Polícia Militar, a Polícia Civil não está dando conta do recado. Olha o tanto que a criminalidade vem subindo em todos os lugares. Então a gente tem que ter mais força de segurança para proteger a sociedade. Perfeito. Prefeito, efetivo, também viaturas, como é que está a situação? Ah, nós trocamos tudo, agora tudo locação. Quebrou uma manutenção preventiva, corretiva, troca a viatura na hora, não fica parada, isso traz mais circulação e policiamento nos bairros. Então a gente tem novas viaturas, várias motocicletas, são drones, radiocomunicadores, uma pistola semiautomática para cada um nós compramos, .40, compramos 70 carabinas CTTs também, arma de grosso calibre para poder enfrentar a criminalidade, coletes balísticos, munições, enfim, novas bases comunitárias que a gente está implantando, reformando as antigas. Está bem estruturado, então. Está bem estruturado. Mas os guardas civis melhores do país hoje em Itaquaquecetuba, isso modéstia à parte, sem arrogância nenhuma, você que está me assistindo, pelo amor de Deus. Mas realmente a gente precisava. Nós éramos a pior cidade de índices criminais de todo o Alto Tietê. Agora, o processo não para, né? Tem que ser constante, né? A gente tem aí a questão do tráfico de drogas, tem a questão dos assaltos, né? Tivemos aí o registro de cangaço novamente aí no sul de Minas, enfim.
a cidade está bem assessorada em relação a essas ações? O combate ao tráfico de drogas vem sendo efetivado de forma satisfatória na cidade? A gente sabe que é um problema grande. Essa semana mesmo, foram 2 apreensões de mais de 50 quilos, cara. Mais de 20 mil reais, somente em dinheiro a gente apreendeu. A Guarda Civil não para de trabalhar todos os dias. O Coronel Caldeira aí, toda a equipe da Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba faz um trabalho maravilhoso, excelente. Nós produzimos hoje mais ocorrências, mais apreensões, seja de quantidade de drogas com em armamento, do que a própria Polícia Militar dentro da cidade. Então a gente tem realmente um resultado muito expressivo hoje, muito diferenciado, com o mesmo número de servidores que a gente entrou, porque até hoje a gente não conseguiu ainda terminar a questão do concurso público, que vem agora no segundo semestre para a Guarda Civil Municipal. Por questão de financeira realmente, a cidade é muito deficitária de arrecadação, isso faz com que a gente não tenha a possibilidade de ter um maior número de servidores protegendo a nossa sociedade. Mas segundo semestre isso vai estar resolvido, junto com o monitoramento. Existe uma previsão de aumento? Qual porcentagem? Eu quero pelo menos tentar contratar de 50 a 100 guardas civis municipais novos e implantar um novo vídeo monitoramento, que também é o estilo de São Paulo, do Smart Sampa, que a gente vai fazer uma grande diferença aí na nossa segurança. Itaquá não tem ainda o vídeo? Não, nós só implantamos o muralha eletrônica, né, que são aquelas barreiras que faz a identificação do emplacamento dos veículos, certo, que entra e sai do município, né, mas o monitoramento com o reconhecimento facial, como São Paulo, a gente ainda não tem, mas nós vamos ter, segundo semestre. Vai ter muita dificuldade. Vai virar um Big Brother, hein? Você que é vagabundo pode correr de lá, porque senão vão pegar você toda hora. Agora, a cidade é grande, né? A extensão do município é grande. 82 quilômetros quadrados. Como que vai fazer aí para poder distribuir aí de uma já forma... Já tem tudo pronto, as latitudes, planejamento já foi feito? Opa, nós temos todos os índices criminais, maiores incidências, onde eles acontecem, e vai ter uma câmera bem nesses pontos específicos distribuídos. O primeiro projeto, nós vamos ir com 500 câmeras de monitoramento. Perfeito. 8 horas e 19 minutos, entrevista ao vivo com o prefeito de Itaquaquecetuba, doutor Eduardo Boigues. Prefeito, falando aí sobre os processos de asfaltamento da cidade, recuperação de ruas, enfim. O senhor, esse ano 2025, começou lá também com a mão na obra, né? Executando aí várias obras em várias regiões da cidade para recuperar o asfalto, para asfaltar locais que não tinham asfalto. Por quê? Qual é o problema da cidade, por exemplo? Chove muito em Itaquá, ok? Ok. Todas as águas que vêm também, que caem em Mogi, Suzano e Poá, passa por Itaquaquecetuba. Se ela não flui, ela represa. Represando, ela invade os bairros, ok? Sim. Ok. No passado, a cidade era, 80% de terra. O que fez o ex-prefeito Armando da Farmácia? Jogou uma capinha de asfalto, sem base nenhuma, sem rachão, sem guia, sem sarjeta, para poder fazer a proteção do asfalto, porque quando você não põe guia e sarjeta é igual um quadro sem moldura. Choveu, a água começa a escorrer do lado e vai comendo o asfalto, e fica só aquela coisinha no meio feia. E aí sem drenagem, sem sustentação, sem captação de água pluvial, o que acontece? Passa um caminhão, ou esse asfaltinho meia boca, essa casquinha de ovo, racha, choveu, abriu o asfalto. Então, nós temos buracos na cidade toda, por quê? Por causa dessa situação de um serviço mal executado no passado. É diferente de Mogi das Cruzes, que chove e é difícil abrir o asfalto, porque com certeza deve ter sido feito com boa qualidade. Então a gente tem esse problema todo começo de ano. Então a gente intensifica cada vez mais essa parte de infraestrutura de malha viária. Nós já asfaltamos, levamos asfalto com drenagem, pavimentação com guia, sarjeta, calçada para morador, mais de 100 ruas nos 4 primeiros anos. E a gente lançou o primeiro pacote de obras agora em 2025, apenas o primeiro, que tem mais de 112 ruas também que receberão essa melhoria agora. Já 112 ruas? 112 ruas. Só esse ano? Só para 2025. É um investimento grande. Investimento grande, recursos próprios e parcerias também com os deputados estaduais e federais, que a gente consegue captar, se relacionar, captando emenda para poder investir na cidade. Transporte público coletivo lá em Itaquá. É um grande problema. Porque a cidade, quando ela cresceu, ela se desenvolveu, foi de maneira irregular. E como ela é cortada por muitos rios, este período, por exemplo, as ruas vivem alagadas, com problemas de mobilidade urbana, e isso faz com que o transporte ainda continue na maneira precária. E a gente precisa ter o quê? Poder de investimento. Mogi das Cruzes faz um subsídio, por exemplo, né? Subsidia as empresas para colocarem mais veículos e manter a taxa, como chama, a tarifa, que a tarifa não suba. Nós não temos esse recurso disponível, então a gente não consegue fazer no repasse. O que nós implantamos foi o Viaja Fácil, que é o bilhete único de Itaquaquecetuba, e em até 2 horas, o passageiro hoje
paga uma passagem e vai para onde ele quiser, com quantos veículos ele queira usar, para ir para sua casa, para voltar do trabalho, como ele queira, e aí a prefeitura que subsidia o restante. Esse recurso nós tivemos, porque ajuda demais o trabalhador. Mas, para colocar mais veículos e resolver o problema, a gente ainda não tem. Agora, existe o interesse aí de subsidiar a parte do transporte, do valor lá em Itaquá? Pelo menos nós precisaríamos de mais uns 20 veículos no estilo das vans, menores, que trabalhariam com mais agilidade, mas ainda falta esse recurso. A cidade é muito carente na parte orçamentária. Perfeito. Em termos de mobilidade urbana, tem algum processo em desenvolvimento? Tem o projeto do terminal urbano de ônibus, né, na Tancredo Neves. Nós fomos contemplados pelo governo federal no PAC Seleções 1 do ano passado. A gente assinou, a portaria já foi publicada, nós vamos agora começar a implantação, na construção de um grande terminal urbano no centro da cidade, que vai fazer a interligação de todas as linhas, dando mais agilidade a esses veículos, e aí menos tempo de demora aí nos nossos abrigos, para que o passageiro realmente chegue rápido à sua casa, ao seu trabalho, ao comércio, onde ele queira estar. Vai ser bem no centro ali? Já vai, na área. Tancredo Neves, e como a estação de Itaquaquecetuba ela vai ser reformada, vai ter uma plataforma a mais, com escadas rolantes, como a de Suzano, de Mogi das Cruzes, vai ser realmente a maior e a mais top lá da nossa cidade. Ela vai ser acoplada, esse terminal urbano, à estação da CPTM. O indivíduo chegou do trem, vai pro trem, desce dentro do terminal, passa a passarela e vai embora com toda a segurança, não fica nas ruas, nada. E a gente vai trocar agora também mais 25 ônibus novos, que vai fazer com que Itaquaquecetuba fique com 100% da frota aí, 0 quilômetro, totalmente com qualidade para atender os usuários. Prefeito, vou cortar aqui um pouquinho, temos umas perguntas né, de ouvintes. Pergunta para o prefeito sobre as denúncias de irregularidades no concurso 01/2024 e se assim como foi o concurso de professores, haverá alguma medida efetiva. Já foi tomada. Primeira coisa, quando a gente se deparou com essas diversas constatações feitas através de redes sociais, nós se voltamos, porque nem no dia do concurso a gente passa lá, não quero ninguém da minha prefeitura municipal dentro de concurso para não alegar nada depois. E quando a gente viu diversas indagações com resultado publicado e diversas inconsistências, por quê? Porque a gente via, e aí nós acionamos também o Ministério Público, nós temos relação com o Ministério Público para poder apurarmos toda essa questão. Nós vimos que pessoas tiraram notas baixas, ela mesma falou, olha, eu tirei 22 pontos, eu não estou com 98. E quem tirou 80 estava com 40. São diversas inconsistências. No dia também a gente apurou, somado a situação de que concurseiros foram no dia, os candidatos foram no dia, não encontraram o seu nome na lista, não fizeram a realização de exame, quase uma sala por completa, não tinha nem a sala para poder fazer a realização da prova. Então, se somando todas essas inconsistências, a gente determinou a suspensão e imediato depois a anulação da prova do concurso, com a devolução das taxas para os candidatos, e agora a gente está fazendo uma relação aí, tentando trazer grandes empresas de renome em todo o país, para que não haja nenhuma discussão sobre a credibilidade, transparência e lisura da prova. Quer dizer, as empresas que estavam contratadas aí não demonstraram competência, então, e... A gente está aguardando agora uma decisão deles, né, uma resposta deles, que eles pediram mais prazo, acho que uma inconsistência de sistema, mas mesmo assim, quando você olha tantos questionamentos e tantas irregularidades apontadas, inconsistências, não dá para manter mesmo a credibilidade, mesmo uma nova lista, uma nova divulgação. Isso parece que ainda realmente ia ser, quem passou não passa mais, vai reclamar, quem não passou vai poder passar, vai passar a passar, enfim, vai virar uma balbúrdia. A gente determinou essa anulação exatamente para isso, pela credibilidade do concurso do servidor que vai trabalhar na Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba. Perfeito. Prefeito, voltando um pouquinho na questão da educação e dando um gancho naquela questão dos uniformes, do material, a reclamação das mães da falta de material escolar e também de uniformes. A escola daqui da Estância Guatambu, que é subvencionada, a gente sabe que é uma extensão da Shosayemon Setokushi, que tem só primeiro ano. Um questionamento aí sobre a questão dos materiais. Vamos falar rapidinho. Só no primeiro mandato nós inauguramos 35 unidades escolares, entre creche, pré-escola, escolas de educação especial, escola bilíngue para surdos, a única do Alto Tietê, com formação regular, não só para os nossos estudantes, mas também a gente tem um tratamento humanizado com aprendizagem para os pais, enfim, os familiares que cuidem aqui, que cuidam do nosso estudante. E aí isso ainda não foi suficiente, mas nós fomos na região do Alto Tietê, a prefeitura, a gestão que mais inaugurou unidades escolares em 4 anos. Agora, ainda falta
continuar essas inaugurações, como nós fizemos agora, para 4, 5 escolas no começo dos 100 dias, para que a gente possa atender cada vez mais essa demanda que cada dia mais cresce. A questão do material, como eu falei, mês que vem já está resolvida agora, começo do mês a gente já entrega, se talvez estamos correndo com a empresa, né, que ganhou o concurso, para que ela realmente já entregue aqui no final de abril, eu acho que ainda vai dar certo. E a questão dos uniformes também. Tarifas dos Estados Unidos, briga entre a China, material, tecido, não sei o que, sobe preço, desce preço. Toda essa questão envolve a produção. Sim. E as fábricas hoje têm problema na questão de produtividade. E isso faz com que demore também. Mas tudo isso vai estar resolvido no final de abril e início de maio. Já entrando nessa questão do tarifaço dos Estados Unidos, as empresas como que estão lá em Itaquá, preocupadas? Todo mundo apreensivo. Até os entes públicos estamos todos apreensivos. Por quê? Porque hoje você termina uma licitação, daqui, exemplo, né? Nem termina. Você starta o edital, até o final da licitação, 45 dias a 60 dias, por exemplo. Já mudou. A tabela mudou. Aí a empresa ganha, não consegue executar o serviço porque a conta não fecha, a obra para. Ou ela nem começa. Então todo mundo está apreensivo para que o mercado internacional se componha, que os países também tenham esse entendimento, porque todos nós, os países subdesenvolvidos de segundo e terceiro escalão, precisa da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, eles possam ter um entendimento e ajudar a todos. E não tem jeito, tem que esperar. Tem que esperar. Eles decidirem lá o que vão fazer. Bem difícil e nós estamos bem apreensivos. E aí também o país não está indo bem, nós temos que entender. Olha o preço dos alimentos, olha o preço do alumínio, do ferro, enfim, do asfalto hoje. Antigamente com 800 mil nós fazíamos 1 quilômetro de recap. Hoje já está com 1.200.000. Olha quanto subiu, quase 40%. Então, isso faz com que aquele recurso que você tinha já não dá mais conta para fazer o tal serviço que você, de repente, precisava dentro de um bairro. Falando em desenvolvimento econômico em Itaquá, a questão de geração de empregos, como que está a situação? Segundo lugar. Segundo lugar de Qual todo é o Alto Tietê, hoje só perdemos para Mogi das Cruzes, ainda, viu, gente? Que em breve aí nós vamos ter um interposto alimentício também, já está saindo do papel, está terminando a última fase de licenciamento ambiental, para que eles comecem a entrar com os caminhões e fazer o nivelamento já da área, para depois fazer as edificações. Isso vai dar muito certo na cidade de Itaquaquecetuba, a gente está muito ansioso para realizar isso o quanto antes. E a questão também da geração de emprego, a nossa maior parte ainda é a parte das indústrias. Nós temos um grande polo industrial, mas nós queríamos avançar dentro das prestações de serviços, empresas que prestam serviços e geram mais ISS do que a cota parte de CM. Quando você vem e fabrica, por exemplo, uma indústria e que faça a circulação de mercadorias, que você é devido o ICM, que é do Estado, 25% desse ICM, 1/4 apenas volta para Itaquaquecetuba. Já o ISS é completamente da Prefeitura Municipal. Então, se a gente tivesse mais empresas de telemarketing, por exemplo, de prestações de serviço, nós teríamos uma arrecadação maior. É isso que a gente está tentando agora mostrar para o mercado, para o Brasil, que a cidade de Itaquaquecetuba não é uma cidade mais violenta, não é com uma criminalidade alta, que vale a pena investir, porque nós estamos do lado da Ayrton Senna, da Dutra, do Rodoanel, do terminal de cargas e o maior aeroporto do país, que é Guarulhos. Nós estamos na Mogi Dutra aqui, Vale do Paraíba, enfim, nós estamos numa ótima localização e que vale a pena investir em Itaquá. Existe um certo receio, prefeito? Antigamente existia. Antigamente existia até de você morar, de passar por lá. Eu vou te contar uma história. Eu era diretor da cadeia do 103DP da Coab 2 de Itaquera. Quando saía o bonde era a transferência dos indivíduos mais perigosos, para não ficar, porque nós tínhamos dentro da cadeia da delegacia, imagina, você tendo que atender o público com 180, 200 presos aqui nas suas costas. Então, antigamente, as delegacias tinham cadeias. E aí, quando saiu o bonde, a transferência de um preso perigoso, quando nós chegávamos lá para anunciar, ó, João Zé Aparecido, papapá, o preso olhava, eu vou para onde, senhor? Vai para a cadeia de Itaquaquecetuba. O cara grudava. Se o preso, que era o preso, não queria ir para Itaquaquecetuba... Não queria. Não, porque eram os justiceiros que comandavam a cadeia aqui. Cabeças rolavam lá dentro, de vagabundo. Então não queriam. Então, se o preso tinha medo de ir para a cidade, imagina cidadão de bem. Então, um empresário, vou para... Não, lá é muito roubo, lá tem um problema de logística, não tem acessos e tal, uma cidade travada. Blá. Hoje não. Hoje a gente muda essa imagem, a página virou, agora a gente já tem um novo caminho a percorrer, que é realmente trazer esse empreendedorismo para a cidade. Perfeito. As vagas de emprego começaram, já estamos em segundo lugar. Nós éramos terceiro, quarto, quinto. Hoje a gente já ocupa um lugar de destaque. É um fator de orgulho já para a cidade. Não tenha dúvida, porque é o que vai garantir a subsistência de toda uma família, a dignidade, a respeito.
né? É o sono tranquilo para poder estar ajudando os seus filhos dentro de casa. Prefeito, para a gente passar a régua nesse balanço 100 dias da Prefeitura e já passar para o Condemate, mais algum destaque das pastas que você possa falar sobre esses 100 dias? Aí? A habitação, nós entregamos nesses primeiros 100 dias também 4.400 e quase 4.500 matrículas para o cartório de registro de imóveis que estão sendo registradas neste momento, e até o meio do ano nós vamos entregar quase 5.000 matrículas para os nossos moradores. Então vai ser um grande evento, nós vamos fazer no nosso estádio de futebol com mais de 10.000 pessoas, convidar o governador, convidar todos os prefeitos da região, para que realmente esse projeto, esse programa de regularização traz muita garantia jurídica para o morador, né? Provavelmente em junho. E é um orgulho muito grande, né? Quando a gente vê aquela família que há anos batalha lá a documentação e depois colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Essa escritura é minha. É minha, a casa é minha. Tem pai e mãe que a gente entrega e fala, pô, prefeito, eu acho que eu ia morrer, não ia ver isso. Muito obrigado. Tem filha que vem buscar, poxa, meu pai faleceu esperando uma documentação da casa própria, não teve. Uhum. E é uma segurança que traz, é uma alegria tão grande, né? É a valorização imobiliária também, enfim, tantas coisas boas que traz a REURB. A construção de moradias populares parece que está meio empacado no país inteiro, né? O governo federal fala, né, enfim, das construções, mas não sai do papel, tem enroscado. Voltaram com o Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Mas antes do Minha Casa Minha Vida voltar pelo governo atual federal, nós conseguimos 342 unidades, um CCA, um crédito associativo com a CDHU, e a gente entrega agora em dezembro, início de janeiro, 342 unidades, os prédios já estão lá no alto, já estão quase prontos, né? Agora vem um acabamento apenas. E não é só uma moradia, um teto. É um lar decente, né? Com salão de festas, com recreação para as crianças, com playground, enfim. Que região que churrasqueira, do Souza Campos, ali com o Marengo, ao lado do Marengo. É. Tá. Então, Estrada do Mandi, CDSA para Estrada do Preju, na divisa com Suzano, com a Sargento Acácio, que é bem no córrego, fica do lado de cima. E já estão prontas, direcionadas? Tem um cadastro das famílias? Já, nós subimos todas. Famílias de baixa renda? Famílias de baixa renda e tem que ser morador de área de risco. Aí nós subimos a demanda, tudo que nós temos cadastrados na CDHU, quem faz a seleção é a CDHU. E aí todo mundo vai ganhar seu apartamento no final do ano. Perfeito. 8h34, prefeito, agora, presidente do Condemate Mais. As ações do Condemate em 2025, muitas conversações aí com o governo do estado, tivemos aí também a presença de representantes. Como que está a situação do Condemate Mais neste ano? Avanços e não avanços. De que maneira? O que não avançou? Aquele projeto que eu acabei de falar para vocês de regionalização das vagas do sistema CROSS, que é a regulação de vagas para consultas e exames na parte de especialidades médicas, que é a obrigação do governo do estado. Isso não avançou, infelizmente, mas estamos tentando, correndo atrás, pressionando o governo, mas tem questões que avançaram, por exemplo, a pauta de regularização fundiária regional, né? Tem muitos municípios que não dispõem de recursos, às vezes tem equipe, mas não tem recurso, precisa do governo do estado, então nós fizemos uma parceria com a Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, Polici Neto, para que a gente traga esse programa de regularização regional para todas as cidades do Alto Tietê, para que ajude os municípios também a entregarem essas matrículas, e aí, uma vez você regularizando o imóvel, você passa a ter o direito de cobrar o IPTU, com o aumento da arrecadação, você consegue ter o quê? Um maior poder de investimento para investir no bairro onde aquela pessoa mora. Então isso é muito importante e isso avançou demais. Perfeito. No cronograma, o que tem aí de ação do Condemate Mais para este ano? O que nós temos aí essa pressão com relação ao desacionamento dos rios, né? Não só Itaquaquecetuba que sofre com os alagamentos, mas também Suzano vem sofrendo, Poá, Mogi das Cruzes, outras cidades. Aí você pega cidades menores ainda, também sofrem. Por quê? Porque as chuvas, a maioria das ruas ainda são estradas de terra, que são municípios grandes, de maneira territorial, mas que não tem asfalto ainda para buscar alguns estudantes, algumas comunidades longínquas do centro. Então a gente pede para que está tratando desse desassoreamento, que começou com o lote 3, está no lote 4 agora, então vai avançar e a gente vai somar com a questão desses alagamentos. E as áreas de risco são sempre tratadas na nossa pauta, com a Defesa Civil, com o Coronel Engel, que precisa ter sempre um braço forte aqui nos momentos que os municípios mais precisam, que é o começo do ano. Ano passado a gente teve uma grande subvenção destinada aí, né, para
parte hídrica aqui da região. Na verdade, foi uma antecipação do cadastro da FEHIDRO, já estava previsto os 62 milhões de FEHIDRO para todo o estado de São Paulo, simplesmente o governo do estado já abriu as portas para a gente começar o cadastro anteriormente, logo agora no começo do ano, para dar tempo de liberar esses recursos e nós executarmos as obras que os municípios precisam. Então, efetivamente, ainda não começou a ser usado esse recurso? Não. Quando que deve ser? Assim que terminarmos o prazo de cadastro, e aí sim, o que for selecionado é liberado o recurso para o município fazer a sua licitação. Questão viária na região, nós temos aí a alça de acesso lá em Suzano, que na verdade regional. É regional, né? É uma questão regional, mas o que a gente pode destacar das ações do Condemate junto a essas ações aí? Olha, nosso maior parceiro é o André do Prado, ele que tem lidado exatamente com o governo na questão das alças. Nós deixamos tudo pronto desde o governo Rodrigo Garcia e João Dória lá atrás. Nossa prefeitura deixou tudo pronto a parte técnica dos 3 acessos para Itaquaquecetuba. Nós pedimos 4, ganhamos 3, que começa agora, já em abril. Final do mês, a Ecopistas entrega o projeto executivo somado ao nosso, que já foi aprovado na Artesp pelo secretário também Benini, e começam as obras de primeiro acesso, que é a chegada do Rodoanel diretamente para a cidade de Itaquaquecetuba, não precisando passar nem pelo pedágio, veículos mais pesados, e nem fazer aquele retorno operacional ruim, perigoso, que nós temos ali no KM 32 para 33 na Ayrton Senna. Então vai entrar direto, e mais um outro de acesso sentido à cidade de São Paulo, pelo KM 38, e do lado do 38, sentido interior, sentido Mogi, uma alça de acesso de entrada na cidade. Então, nós conseguimos essas 3, não avançamos ainda do Bom Sucesso, que nós vamos tratar aí no segundo semestre. Mas ajuda demais a mobilidade urbana. Agora, a gente já tem que ficar de olho, quando o entreposto alimentício de Itaquaquecetuba for inaugurado, e novo acesso também de Suzano, do Rodoanel, a chegada e saída, nós vamos ter que pensar já na duplicação da estrada Mário Covas, porque ela é hoje uma vicinal, única, de mão única, que com esse fluxo descendo e saindo na cidade de Suzano, a tendência é a ligação chegar a Ayrton Senna, e o único acesso é a estrada Mário Covas. Então, são várias coisas que a gente tem que discutir esse ano agora já com o governo do estado. Agora, esses processos todos em 2025 ou fica para ano que vem? Tem que ser agora. Só estou esperando a agenda. Eu marquei, já mandei 2 e-mails lá para o Arthur Lima, eu estou aguardando a resposta dele lá para a gente já ir lá e tratar sobre isso. Perfeito. O que mais podemos falar do Condemate em 2025? Cara, aí são pautas também locais que a gente tem discutido dentro, né? A questão da FEHIDRO, por exemplo, nós conseguimos eleger agora o presidente do Comitê de Bacias de Salesópolis, o prefeito Rodolfo, para a presidência, para que a gente continue esses investimentos. A FEHIDRO sempre tem recursos, é muito importante esses investimentos, não só para a cidade de Salesópolis, mas toda a região do Alto Tietê. E outras pautas aí que os prefeitos vêm trazendo e a gente vai somando de acordo com as necessidades individuais. A indicação do prefeito de Salesópolis para a presidência... Partiu do nosso Condemate, dos prefeitos do nosso consórcio. Tem aquela questão também do retorno para a cidade de Salesópolis, né, que tem a maior parte ocupada... Salé, por exemplo, é o nascedouro, o berço do Rio Tietê. Quando você tem aí uma área grande de proteção ambiental devido ao Rio Tietê, ter essa proteção especializada, diferenciada, devido ao Parque Linear, ao Integra Tietê, enfim. Todos esses programas de preservação ambiental, aí como você desenvolve o município que tem a sua grande área, 80%, 90% de área protegida. Você não consegue levar uma indústria grande para lá, você não gera emprego, você não gera renda, você não gera receita para o município, então o município fica fadado a sempre congelado. Poxa, eu vou ter que preservar para todo mundo, uma sociedade, um mundo, ser contemplado com a minha água, com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente, mas eu não consigo evoluir. Então tem que ter um lugar, tem que ter uma compensação financeira para estes municípios. Então a gente luta por isso, para que o Estado entenda dessa necessidade e ajudar os municípios pequenos. E a gente faz isso pelo Condemate hoje. Perfeito. As relações aí, você falou do André Prado, a presidente da Lesp mais uma vez, tudo paz e amor ali, ajudando realmente Itaquá, auxiliando no que pode. Isso? Sim, nós temos grandes deputados na região, que somam força, e a nossa região precisa ser prestigiada. O maior consórcio de municípios de todo o estado de São Paulo, de uma região metropolitana, é o Condemate. Nós estamos tratando de 3.200.000 habitantes. Nós temos que ser prestigiados pelo governo do estado. Então é isso que a gente luta todos os dias. O governador entendeu essa necessidade, abriu agora, já fez o anúncio, não só a inauguração da Praça da Cidadania de Mogi, vai fazer o mês que vem agora de Itaquaquecetuba, acabou a licitação essa semana, já tem uma entidade que vai fazer a administração dos cursos aí, das escolas, das áreas de esporte e de lazer, agora já fez o anúncio de toda a alça dentro de Suzano,
e agora vem para que a gente possa continuar esses anúncios e atender todos os municípios da nossa região. Perfeito. Mas é uma Prefeito, luta. como que você fica aí frente a essa possibilidade de candidatura do Tarcísio de Freitas? Olha, é o nosso pré-candidato a governo do estado na reeleição, né? O Tarcísio, pelo que ele demonstra, não vai para a presidência da República, né? O Bolsonaro ainda tem esse sonho, independente do que aconteça, somente se vai que o Bolsonaro, por exemplo, não consiga estar elegível para concorrer. E aí ele vai ter que escolher alguém. Se o Tarcísio for escolhido, aí sim ele vai. Do contrário, ele é o nosso pré-candidato à reeleição para governo do estado, né? Eu vejo com muito bons olhos. E não vejo ele perdendo a eleição para ninguém. Perfeito. Em relação ao Bolsonaro, está internado, né? 12 horas aí de cirurgia. Acompanhei ontem só pelas redes sociais também, parece que foi... Teve algum contato lá com a família? Não, eu não tenho acesso. Não. Não tenho ligação nenhuma. Tá. E você, sai deputado federal? Rapaz, meu sonho é terminar meu mandato, os 4 anos. Nossa dificuldade apenas em Itaquaquecetuba é a falta de recursos. Bem difícil a situação. A gente tem feito um milagre. Tem gente, lógico, que a gente não consegue agradar a todos. Mas a nossa eleição mostrou que a população é grata, sim, para políticos que falam que o povo é ingrato. Não é ingrato. O povo reconhece quem trabalha. E uma cidade com tantas dívidas como nós pegamos, uma situação que não tinha certidão negativa de débito, certidão de irregularidade previdenciária, nome negativado, não podendo celebrar recurso, não podendo trazer emenda de deputado nenhum, não recebia nada. Pelo tanto que nós conseguimos avançar nos 4 primeiros anos, a cidade viu que realmente, como uma boa gestão, faz a diferença na vida das pessoas. Só que a gente precisa continuar essa régua que nós subimos e continuar os investimentos na cidade. Então, por isso que nós vamos ter um pré-candidato ano que vem, a deputado estadual, e nós vamos lançar um federal, sim, para que a gente busque esses recursos e traga mais de 50 milhões por ano para a nossa cidade de Itaquaquecetuba. Então, a gente pode falar que a possibilidade de uma candidatura do Boigues daqui para frente é nula, praticamente. É muito difícil, né? Eu tenho um compromisso com o município, se a cidade entender que for necessário, eu tiver que sair para buscar esses recursos e continuar o investimento, porque às vezes também não adianta estar lá todo dia tomando um cafezinho, apertando a mão, andando no bairro e não conseguir resolver o problema, a vida de ninguém. Então a gente tem que ter esse entendimento, é muito cedo ainda para pensar 2026. Nós temos um ano até março do ano que vem para tomar essa decisão, de quem quer que seja. Então as coisas precisam acontecer agora. Não adianta ficar discutindo quem vai ser presidente, quem vai ser governador e as coisas não acontecerem nos municípios. Nós temos que trabalhar desde já, todos os dias, para a gente atender a nossa população. E as relações com a Câmara Municipal de Itaquá, como estão lá? Cara, dos 4 primeiros anos sempre foi muito bom. O mandato passado nós não tivemos nenhum vereador de oposição, sempre dialogamos, atendemos todo mundo. Eu tenho um grupo no WhatsApp com os vereadores, né? Toda a inauguração a gente comunica as deficiências. Olha, vai faltar, exemplo, energia elétrica em tal bairro, eu já aviso antes. Vai ter um investimento da Sabesp, vai começar de 1 bilhão para os bairros XYZ, quais são as prioridades, onde não tem rede de esgoto. Tudo a gente compartilha junto, integra, converge, e a gente não há necessidade disso. Hoje, dos 19 vereadores, apenas 2 não fazem base não fazem parte da nossa base hoje de situação dentro da Câmara. Apenas 2, os demais 17 estão conosco. Mas geram críticas dentro das sessões ordinárias, não? Não estou nem preocupado, irmão. Não estou preocupado, sabe por quê? Porque são... Um do PT, ele é utilizado, tadinho, ele é novo, gente boa pra caramba, mas ele é utilizado como massa de manobra política. Então, de pessoas que querem atacar, usar do concurso público, sei lá o que, enfim, ele tá perdido. A hora que ele entender que a política se faz com boas ideias e convergindo e trabalhando, não adianta você pegar o microfone lá e gritar e não resolver o problema da população. Concorda comigo? Sim. Política se faz com políticas públicas e com efetividade, com prestação de serviço de qualidade chegando ao munícipe. Isso que eu foco. Em coberturas da Câmara aqui na região do Alto Tietê, a gente aprende aí com os legisladores mais antigos, os decanos, né, que não importa a legenda, você tem que conquistar as condições para a população, as boas condições, ou seja, o que a população pleiteia. Você acha que a população fica feliz quando um deputado que ela ajuda a eleger chega em Brasília, de vez de lutar pelos programas, melhorar os programas, por exemplo, se eu estivesse em Brasília um dia, minha casa é minha vida, poxa, produção habitacional, legal, moradia digna, habitação, teto para sua família, poxa, legal, as pessoas precisam. Mas não é só um teto.
E o equipamento público para atender teu filho depois? Para colocar numa escola, numa creche, no posto de saúde, ter médico para atender? Toda a estrutura necessária. E aí você larga a cargo dos municípios, porque a responsabilidade disso, não adianta você entregar um teto, apenas o governo federal vai lá, entrega a chave, tira a foto, mas o cidadão não tem onde colocar seu filho na creche, não tem uma vaga de emprego do lado para ele poder trabalhar, não tem um transporte digno, não tem um asfalto com infraestrutura em todas as suas adjacências. Você concorda comigo? Sim, não e pode aí ser foi isolado. aprovado de maneira qualquer, jogou para cima, para frente, ou seja, eu entrego o caso, mas não entrego o restante para o cidadão. Então, a gente tem que lutar por pautas boas. Não adianta agora a população, você acha que ela fica feliz, igual eu te perguntei? Fica lá, ai, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Pera aí, irmão. Até quando o cara olha aquilo, segundo vídeo, terceiro vídeo, ele não te acompanha mais. Porque é um saco, é chato demais, a pessoa passando necessidade, não tendo o que comer, o valor do alimento lá em cima, juros, falta de vaga de emprego, e os caras brigando, cara, de esquerda e direita, de esquerda e direita, de esquerda e direita. Tudo bem que as pautas, às vezes, da necessidade num projeto, mas todos os dias a mesma coisa, Mas cara. se perde muito tempo. Pelo amor de Deus, nós estamos cansados. Então, quando eu vejo, às vezes, um jovem como esse, pegando a primeiro mandato, tendo a confiança de 1.000 e tantos de eleitores que ele teve de voto, 1.300, sei lá, e fica lá com pautinha, levando a POSP, né, que é um grande sindicato, mas tem um petista lá dentro que está usando o nome da sigla, para poder ficar fazendo balbúrdia. Nunca sentou para discutir comigo. Ele nunca pisou no meu gabinete para falar coisas propositivas, produtivas para o município. Nunca chegou com um projeto pronto, prefeito. Eu rascunhei esse projeto de lei aqui, ó, vai beneficiar aquele segmento da população, pessoas com deficiência, o meio ambiente, aquela falta de infraestrutura que tem em determinado bairro. Olha, eu tenho essa ideia aqui. Nunca sentou comigo. Nunca ligou para falar assim, ô prefeito, o reajuste dos servidores, como é que está a situação? Podemos sentar, podemos dialogar? Nada. Então é muito fácil pegar um microfone, fazer videozinho hoje para a internet, mas, meu amigo, você não chega longe não, sabe por quê? Porque quem faz, realmente executa essa prestação de serviço, são vereadores com o executivo que converge e que está a favor da população, e não que fica fazendo aí delongas em rede social. Então fica o canal aberto aí, né? Para que ele possa vir até... Nem recebo mais, irmão. Não? Não, nem recebo mais. Não compensa? Pegou a linha dele e deixa ele embora. Vai embora. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de críticas. Porque todas as críticas que são construtivas me ajudam na minha gestão. Eu pego o start, puxa, é mesmo, cara, bairro tal ainda, puxa, Vila Ferreira, Vila Sônia, eu não consegui avançar lá. Então, o primeiro recurso eu tenho que já destacar para esses bairros aí, o Jardim Amazonas, a Vila Sônia, o Fiorello, a Maria Augusta, a Vila Japão, Bartira com enchentes e tal. Então, todas as críticas construtivas me dão um start. Eu uso a minha rede social para fazer meu relatório do que eu também tenho que fazer como a gestão. Porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, concorda? Sim. Então, isso eu preciso ouvir. Político que sabe ouvir, Deus fez 2 ouvidos e uma boca só. Então, nós temos que ouvir mais e falar menos. Ou seja, político que sabe ouvir e pegar essa crítica construtiva para poder melhorar, essa é a fórmula do sucesso. Agora, tem cara que não quer ouvir. Eu não, eu gosto de ouvir. Agora, pessoas para falar, fazer graça só para aparecer na internet, pode falar a vida toda, que eu não tô nem aí, que eu não ligo para crítica dessa forma, não. Isso são críticas destrutivas de imagem e não construtivas de políticas públicas. Prefeito, e o secretário que você montou, o secretariado que você montou, dá conta aí do recado? Dá Consegue conta? te auxiliar, né? Ué, você vê os primeiros 4 anos. Nós chegamos, depois com a anulação dos votos do Armando da Farmácia, nós subimos para 92,9% de votos válidos, cara. Nós estamos falando de cidade de segundo turno aí, com mais de 200, as grandes cidades. Taquaquecetuba teve o prefeito mais votado do país, percentualmente. É reflexo. Então é reflexo de uma atuação. equipe, eu não sou sozinho. Né? Eu fui sozinho porque eu não tinha o vice, mas nessa questão de chapa só. Mas, poxa, de secretariado, de vereadores, de Câmara, parceria, foi um sucesso. E a gente continua mesmo time. Uma coisa ou outra que às vezes tem que mudar, e quando eu percebo algum secretário relaxando, porque às vezes é normal você ter uma reeleição muito grande e depois ficar naquela, pô, agora estamos bem. Aí que o chicote lá estrala, irmão. Aí na reunião de secretariado, ele sabe, o quê? Aí não é nem prefeito, é o delegado que está incorporado ali de novo, eles sabem disso, vixe. Eu mando no grupo, eu dou cada arregaçada, velho. Então, tranquilidade não, tem que estar sempre em cima realmente. Chão de orelha todo dia. Todo dia, porque a população não pode esperar. O povo merece, cara. Povo, quando eu vejo uma coisa, não tem médico, eu já printo ali. Falei, que unidade é essa aqui, Gabriel? Você já liga pro secretário? Falei, não, prefeito, tem sim. É que ontem ele faltou, então houve essa reclamação. Nós já substituímos e toda essa relação que seria atendido ontem vai ter atendido semana que vem. Então a gente já está organizado. Então, por quê? Porque eu extraio da minha rede social tudo que eu preciso de comentários negativos
produtivos, não destrutivos de imagem, que querem deturpar a imagem de uma gestão, de uma prefeitura, de um trabalho, de pessoas boas e honestas que tem lá, a favor de ganhar likes. Então aí eu pego tudo isso e aí eu pego na orelha da turma para poder trabalhar. Falando em postagens, né, tem certa parte aí da mídia que critica o senhor por aparecer nas redes sociais, fala que aparece demasiadamente, que faz uma propaganda. Não aí vejo coisa... isso mais não, irmão. Ó, não? Não vejo isso mais não. Tem gente que tem ciúme. Aí fala mesmo. Tem políticos que, olha, às vezes não consegue ter uma comunicação como eu faço dentro da minha rede social, mas eu não invento falando que esse copo de água é Coca-Cola. Concorda? Eu não invento falando que este guardanapo é preto. Eu simplesmente uso a minha rede social para prestar conta do meu mandato. Então eu vou e falo, ó, gente, tá aqui, ó. Vila Sônia precisa mesmo, não fiz nada, absolutamente nada nos 4 anos. Eu não tive recurso, não fiz porque eu não queria. Nós não tivemos recursos suficientes, pegamos todos os bairros deficitários, fizemos investimento aqui, ainda falta essa turma aqui de baixo. Agora a turma vai ter que ser prestigiada. Eu reconheço as coisas da minha rede, demonstro a escola nova inaugurada, o posto de saúde, o trabalho da Guarda Civil Municipal, eu estou presente em todos os momentos da cidade. Isso é prestar contas. Não preciso sair, eu respeito, mas às vezes não concordo. Eu não preciso sair dentro de uma lama para você prestar atenção em mim. Entendi. Eu não preciso sair de paraquedas e falar que agora tem praia na minha cidade com um córrego sujo lá, com um córrego sujo que está passando. Então eu não invento as coisas, simplesmente eu presto contas do meu mandato dentro da minha rede social, que é a maior rede de comunicação de um político da região do Alto Tietê é a minha. A prefeitura acaba sendo obrigada a combater muito fake news? Não, cara, sabe por quê? Porque não tem tantos fake news assim com a gente. Porque a população sabe o que a gente está fazendo e o que a gente ainda não conseguiu fazer. A gente presta conta disso todo dia, a gente reconhece, irmão. É muito prazeroso ser honesto com a população. Porque a população falou, tá vendo? O prefeito mesmo falou que não avançou, cara. Mas como eu vi ele avançando ali e lá, eu tenho certeza que ele não vai esquecer da gente. Então isso é diário, você entendeu? O senhor é muito ligado ao esporte, né? E a questão da Copa São Paulo lá em Itaquá também. Quer dizer, fala um pouquinho aí dessa pasta que a gente acabou não comentando. Nós avançamos demais no futebol. Itaquaquecetuba é o berço do futebol na região do Alto Tietê. Fomos muito bem no primeiro projeto do Aster Itaquá. Sim. Aí teve agora a última Copa São Paulo, né? Nós não conseguimos avançar. E aí, por questões contratuais, a gente fez o rompimento da relação contratual com o Aster, né? Hoje, um outro clube, que é o IAC, o Itaquá Atlético Clube, fez nós fizemos um chamamento, agora o novo time de Itaquaquecetuba vai chamar Itaquaquecetuba Atlético Clube. Só explicando que o Aster é de fora, né? É de fora, era uma operação do Espírito Santo, ganhou um chamamento lá, foi feito um convênio, não tem dinheiro público envolvido em tudo isso, apenas a cessão do estádio para os jogos em que o Aster jogava, como está sendo feito agora com o IAC. E o IAC tem uma história em Itaquaquecetuba, né? Já chegou numa segunda divisão, tinha time profissional, o Cafu passou por lá. Então o IAC agora tem alojamento para os meninos, tem ônibus para levar, para buscar transporte de qualidade, tem investimentos na parte de alimentação, de saúde, fisioterapia. Então é um novo programa, agora um novo projeto que a Itaquaquecetuba abraçou e a gente vai fazer a divulgação semana que vem. E aí, Copa São Paulo 2026? 2026, estaremos na Copa São Paulo, no torneio, maior torneio do mundo, juvenil que tem do mundo, que é a Taça São Paulo. Nós estaremos lá sediando novamente a Copinha. E é muito legal ver os municípios aqui do Alto Tietê participando da Copa São Paulo. Agora a gente também tem o programa do Vôlei Mania Itaquá. Também a gente quer jogar Liga Nacional, quer competir aí com o Suzano, viu? Nós vamos fazer um clássico em breve. Vamos pra cima. Começamos com o Sub-21, depois da qualificação a gente pretende jogar a Liga. E aí a gente consegue também querer avançar agora a questão do basquete e outras modalidades. Fomos campeões do judô, do karatê, enfim. Tem bastante ginástica rítmica. A gente está investindo nessa criançada aí para ter um outro futuro diferente das coisas ruins que aconteciam. Perfeito. Prefeito, quero agradecer sua presença. Obrigado, aqui no Radar Noticioso, esse papo muito legal de 1 hora aí, falando sobre os 100 dias, balanço da gestão em 2025. E saiba que a Rádio Metropolitana sempre acompanhando Itaquá, né? Como sempre, jornalismo forte aqui da região. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade a todos vocês. Estiverem seguindo aí também, ó, vocês que gostam de uma internet, de uma rede social, minha página é o Delegado Boigues, vai lá, confiram, que vocês realmente vão ver, até eu dançando, viu? Deu uma melhorada, Opa. Viu? Mas é com muita satisfação que a gente presta conta do nosso mandato e essa oportunidade que a Metropolitana está nos dando aqui, a gente fica muito agradecido também a todos vocês. Obrigado, Edu. Forte abraço, prefeito. Valeu. 8h56 agora. Você